Na antiga União Soviética, na década de 40, um pequeno livro contendo as descrições de seres alienígenas foi entregue aos melhores agentes secretos da SMERSH. Vários anos depois, esse livro se tornou de conhecimento público, revelando alguns detalhes dos nossos visitantes. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer um pouco mais sobre algumas raças alienígenas e seus segredos. SMERSH era a agência de contra-espionagem da antiga União Soviética. Ela foi formada no final de 1942, ou talvez mais cedo, mas oficialmente foi fundada em 14 de abril de 1943. O nome SMERSH foi criado por Joseph Stalin, na época líder daquele país. Na verdade, SMERSH é uma sigla que em tradução livre significa Morte aos Espiões. Em 13 de janeiro de 1947, um pequeno livro contendo a descrição de alienígenas foi dado aos melhores agentes da SMERSH. Esse livro descrevia 8 tipos de alienígenas e continha desenhos ilustrativos dos seres e de UFOs. Ao longo dos anos, esse livro foi sendo atualizado com fotos de UFOs, bem como fotos de testemunhas abduzidos, especialmente crianças, estatísticas e muito mais. Na década de 1980, uma cópia deste livro foi encontrada em um campo na República Russa da Buriácia, localizada na Sibéria Oriental, que acabou caindo nas mãos de um agente da KGB que, após o colapso da União Soviética em 1991, acabou revelando a sua existência. Anos mais tarde, algumas informações que foram vazadas no livro serviram de inspiração para vários jogos eletrônicos. O mais conhecido é Mass Effect, um jogo desenvolvido pela empresa canadense BioWare, que foi fundada por 2 médicos. Eram eles Ray Muzyka e Greg Zeschuk, em 1995, ambos de descendência russa. Tudo isso foi útil para desacreditar o livro real, mas este continuou sendo entregue aos principais agentes de segurança da Rússia, sendo atualizado pelos chamados serviços especiais daquele país. Este livro é chamado de Raças Alienígenas. Esta raça habita 2 planetas na constelação Megopei. Esses seres têm a estatura semelhante à dos humanos. Essa raça de parasitas visitou a Terra pela primeira vez no período pré-histórico, abduzindo seres humanos com o intuito claro de colonizar o nosso planeta. Isso só não ocorreu devido à interferência de outras raças alienígenas. Eles são hermafroditas e sua expectativa de vida é de 120 anos. Já colonizaram 26 planetas, abduziram cerca de 5.000 humanos e já visitaram a Terra cerca de 1.200 vezes. Estes seres chegam a ter 2,5 metros de altura e possuem uma estrutura complexa no seu crânio. Eles visitaram a Terra por cerca de 20 vezes. Seu objetivo principal é a abdução de humanos para fins de reprodução e para transformá-los em escravos. Eles vêm da 3ª estrela da constelação Cetus. São naturais de 2 planetas e colonizaram mais 40 com a ajuda de escravos, sendo que 10 deles foram conquistados pela força. Eles trabalham em conjunto com outras 8 raças e se alimentam de proteína, principalmente animal. Os seus 2 planetas natais possuem uma composição química semelhante à da Terra. Supõe-se que eles se revelarão à humanidade em 2022. Essas são pequenas criaturas que chegam a ter até 70 centímetros de altura. Eles vêm da 6ª estrela da constelação de Coma Berenices e são naturais de 3 planetas e colonizaram 10. Eles foram um dos primeiros povos alienígenas a visitar a Terra, e as lendas sobre os elfos teriam origem neles.
Eles abduziram mais de 10 milhões de humanos ao longo da história. Eles vêm do planeta Svok, que fica na constelação Baterei, e sua aparência se assemelha dos seres humanos. As suas naves espaciais têm uma forma cônica, mas eles possuem apenas 6 delas. Eles deixaram colonizados 20 planetas, 18 dos quais foram habitados por outras raças. Sua primeira visita à Terra foi há 2.500 anos atrás, e eles são extremamente interessados e intrigados pelas nossas crenças religiosas e se consideram uma raça em enfraquecimento. Eles vivem no subsolo do planeta Tengri, que fica no setor galáctico 56 do sistema estelar F1342. O planeta Tengri é o lar de 10 milhões de seres dessa espécie. Eles visitaram o planeta Terra pela primeira vez há cerca de 10 mil anos atrás. Eles não precisam de uma atmosfera ou água para sobreviver, e têm uma nave espacial que pode acomodar 5 milhões deles. Ao longo do tempo, eles tiveram vários contatos com os governos da Terra. Com a altura de um ser humano e com cabelos curtos, esses seres visitaram a Terra 12 vezes. São naturais de 2 planetas no sistema estelar de Virgem. Sua primeira visita aconteceu na Era dos Faraós do Egito, há cerca de 3 mil anos atrás, onde teriam permanecido por 10 anos ininterruptos, e a pirâmide de Djoser teria sido construída em sua honra. Eles têm acompanhado nosso desenvolvimento nos últimos 200 anos. Apenas 6 deles viajam em cada nave espacial. Essas pequenas criaturas, de não mais que meio metro de altura, visitaram o planeta Terra 250 vezes, vindas da constelação de Cassiopeia, onde habitam 2 planetas. Eles se alimentam de outras espécies de alienígenas, inclusive de seres humanos. Eles vêm da constelação de Ursa Menor, são invertebrados e coelenterados. Sua forma física é gelatinosa e sua altura média é de 2 metros. A vegetação é de grande importância para a cultura Ston. Eles já visitaram a Terra mais de 200 vezes com o intuito de estudar a flora do nosso planeta. Esta raça age com extrema cautela e raramente são vistos pelas pessoas. Sua primeira visita à Terra foi no final da última Era do Gelo. Os Stons têm 20 colônias, localizadas por toda a galáxia, e suas naves têm a forma de um octógono. Vindos da constelação Lyra, eles se denominam Afim Spiantice. Eles são pequenos em estatura, sua pele é azul e irregular, e seu planeta é chamado de Crimeia Aipetri. Seu nível de desenvolvimento tecnológico é tão grande que eles podem viajar da Terra ao planeta deles em apenas 20 minutos. Eles não precisam de oxigênio para sobreviver, pois a atmosfera do seu planeta consiste de hidrogênio. Eles colonizaram 10 planetas, mas de forma pacífica. Quando eles estão perto de seres humanos, só são vistos se quiserem, mas apesar disso, provocam uma ansiedade inexplicada em quem se aproximam. Suas naves espaciais são pequenas e em formato de esfera. Eles nos visitam para estudar os desvios humanos. Essa atividade é importante para eles, para determinar o desenvolvimento da raça humana. Uma raça harmoniosa em todos os aspectos. Eles possuem um líder principal, que é chamado de Martin. Sua civilização possui 2 bilhões de anos. Eles já passaram pelo mesmo nível de desenvolvimento que nós. Os Solipsihai não têm colônias. Eles estão focados apenas no desenvolvimento de outros planetas. Eles vêm da constelação do Cisne e possuem um poder bélico tão poderoso que mantém todas as outras raças hostis e violentas na linha.
Eles dizem que a raça humana ainda possui 645 opções para o futuro do nosso planeta, mas que a escolha da opção correta dependerá da nossa capacidade de levar as pessoas para o espaço. Nós chamamos os Solipsihai de greys ou cinzentos. Vieram do planeta Nibiru, que entra no nosso sistema solar a cada 4.000 anos. Eles se assemelham aos humanos, mas de estatura maior, chegando aos 2,5 metros de altura. De acordo com o livro, quando eles chegaram à Terra, já havia outros seres por aqui, com poderes sobrenaturais. Os Anunnaki os derrotaram, tornando-se os novos governantes que geneticamente projetaram a espécie humana, a fim de ter uma raça de escravos à sua disposição. Samael e Lilith eram respectivamente rei e rainha dos Anunnaki. Eles não estavam cientes da presença dos reptilianos na Terra. Os Zeta Reticuli, ou Zeta, não devem ser confundidos com a raça mestra ou a raça Solipsihai. Os Anunnaki deixaram a Terra por razões desconhecidas. No entanto, antes de partirem, criaram uma subespécie, os Zeta. Esta subespécie, eventualmente, tornou-se a governante do Egito, ou seja, os faraós. Os reptilianos, por meio de infiltração, terminaram com esse reinado. Os Anunnaki, ou Anunnakene, foram os seres que deram origem às lendas dos gigantes. Eles vêm da constelação de Gamma Aquilae, têm uma expectativa de vida de 150 anos, colonizaram 8 planetas e suas naves frequentemente são vistas no norte da África e na região do deserto do Saara. Eles visitam a Terra desde o século VIII a.C. Eles não efetuam abduções. Seu interesse é apenas nos minerais da Terra. Estes são primos distantes da espécie reptoide, mas não são reptilianos. Eles vêm da estrela Allia, que fica na constelação de Serpens. Apesar da aparência, eles não são considerados uma ameaça para os humanos. A maioria das naves vistas sobre o Polo Sul pertence a eles. A mais conhecida e temida da espécie reptoide, existem 3 delas, visita a Terra há mais de 15.000 anos. Eles vêm da constelação do Dragão e colonizaram mais de 500 planetas por meio de infiltrações dentro de governos e outras posições de liderança. No caso da Terra, eles não precisaram se infiltrar, pois como a humanidade estava em evolução, eles simplesmente acompanharam esta, aumentando seu poder. Eles são considerados uma das espécies tecnologicamente mais avançadas, mas preferem trabalhar nas sombras, usando poderes sobrenaturais como mudança de forma, viagens interdimensionais e poder para se tornarem invisíveis. Eles têm 3 bases de UFOs na Terra, na chamada Área do Triângulo das Bermudas, em algum lugar da costa da Dinamarca e em algum lugar da costa da Nova Zelândia. Eles têm mais de 5.000 naves, colonizaram mais de 100 planetas por conta própria. Considerados como uma raça de parasitas, eles abduzem seres humanos frequentemente, mas com finalidade desconhecida. Eles não gostam de interagir contra as raças alienígenas. São seres agressivos vindos da constelação de Perseu. Suspeita-se que eles têm se envolvido em vários acidentes de avião, como o do voo 007 da Korean Air sobre a União Soviética em 1983. Os soviéticos, na época, assumiram a culpa pelo acidente. Considerados recém-chegados à Terra, sua primeira visita foi em 1989. Eles exercem controle sobre a mente de pessoas cativas, abduzidos humanos, que usam para fins desconhecidos. Eles serviram de inspiração para as criaturas alienígenas do filme Independence Day de 1996. Eles são uma das raças alienígenas de existência mais antiga e também a raça que a maioria dos governos da Terra tem medo.
Os Zeta Reticuli, ou Zeta, não devem ser confundidos com a raça mestra ou a raça Solipsihai. Eles são os representantes dos Anunnaki na Terra. Os Anunnaki criaram geneticamente a subespécie Zeta. Eventualmente, eles se tornaram mais parecidos com os homens e se tornaram faraós do Egito. O mais conhecido deles foi Akhenaton, que foi retirado do poder pelos reptilianos. Os Zetas estão na Terra há 4.000 anos. Eles foram os primeiros híbridos criados. Mesmo assim, ainda hoje, até 30% deles possuem deformidades. As características sexuais dos Zeta são tão distinguíveis quanto a dos seres humanos. Os Zeta existem em duas formas: o original, como visto nesta foto, e o híbrido. Sua localização na Terra é desconhecida. Uma raça muito pacífica que tentou coexistir conosco. De acordo com o livro, foram eles que criaram a civilização maia, trazendo seres humanos de diferentes lugares da Terra para a América do Sul. Eles têm um gênio muito científico e ensinaram aos maias sobre a astronomia e o tempo. Eles deixaram nosso planeta quando a cultura dos maias estava no seu maior esplendor. Depois que eles deixaram os maias, começaram os sacrifícios e ofertas de sangue em seu nome. Esta raça nos visitou muitas vezes depois disso. Eles vêm da estrela Capella, da constelação Auriga. Eles vêm da constelação Vulpecula e se reuniram com pelo menos 2 presidentes norte-americanos e muitos líderes e pessoas de alto escalão da antiga União Soviética. Eles tocam tecnologia pela liberdade de fazer abduções. Eles tiveram um grande papel nas culturas siberiana e tibetana, e ainda têm bases nessas áreas, escondidas em montanhas. Eles colonizaram mais de 40 planetas, todos fora do nosso sistema solar. Das 58 raças descritas no livro, esta que menos visitou a Terra, apenas 5 vezes. Sua presença foi curta, mas o suficiente para criar no Oriente Médio a crença dos gênios no Alcorão e na mitologia islâmica. Eles pararam de visitar a Terra porque seu sistema imunológico não conseguia lidar com a nossa fauna e flora. Sua última visita registrada foi em 712 a.C. Eles vêm da galáxia anã de Sextans, e sua primeira visita à Terra foi em 984 a.C., no que é hoje a Romênia. Eles costumam abduzir e matar humanos para drenar e beber o seu sangue, assim como dos animais. Eles estão por trás de muitas abduções e são os responsáveis pelo mito dos vampiros. Vários governos sabem e aceitam as suas ações. Os corpos humanos abduzidos nunca são devolvidos. Depois de perder uma batalha na Índia Antiga contra os reptoides, a data exata não foi especificada no livro, eles foram obrigados a deixar o nosso planeta, que já visitavam há cerca de 200 anos. Mas eles retomaram suas visitas a partir de 1948. Esta raça é extremamente avançada tecnologicamente. Suas naves, na maior parte, são invisíveis, e eles usam algum tipo de roupa que os torna invisíveis também. Eles vêm de Júpiter. Esta raça é o que chamamos de marcianos. Eles vêm da constelação de Gêmeos e tiveram bases em Marte por milhares de anos, onde escavavam uma espécie de mineral semelhante ao ouro. Sua primeira visita registrada à Terra foi em 1235 a.C., no Japão. Esta é a raça que possui bases na Lua. Eles realizam escavações por lá. O livro não especifica do que, com o uso de escravos, mas não há nenhuma menção que sejam escravos humanos. No entanto, estes escravos são extremamente bem tratados. Eles tentam a todo custo manter as suas operações em segredo e estão em contato quase permanente com os russos, chineses
e o governo dos Estados Unidos. Embora não se pareçam com os seres humanos, eles têm a capacidade de se transformar em um. Muitas pessoas já os viram e costumam chamá-los de homens de preto.